Fazer a chamada do senhor Zedi. Fala com você. Alô, bom dia, boa tarde a todos. Vereador Beto da Pipa. Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Ô, Casota, tá aí? Prazer. Como é que você está, Casota? Passou? Tomou remédio? Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Dr. Paulo Velasco. Renato Cariello. Binho Guimarães. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 7 vereadores. Responderam a chamada? Responderam a chamada, senhor presidente. Obrigado. Convidar o vereador, havendo quórum regimental, estão abertos os trabalhos. Convidar o nobre vereador Boinha para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar todos presentes de pé, por gentileza. Boa tarde a todos. Mateus 6. A luz do corpo. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Palavra do Senhor. Pedir ao meu amigo vereador Daniel Marques para fazer a leitura da ata da sessão anterior, por favor. Não, faz esse favor para mim aqui. Quebra esse galho aqui. Na terça-feira... Terça-feira eu pedirei a Vossa Excelência. Uma indelicadeza do presidente mesmo. Registrado pelo professor Túlio. Boa tarde a todos. Ata da 56ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, presidente. Às 16 horas e 10 minutos do dia 10 do mês de julho do ano de 2024, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Daniel Marques, o segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Fabiano Gonçalves, Paulo Eduardo Gomes, Dr. Paulo Velasco, Beto da Pipa, Rodrigo Fará. Foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Pipico, Beni Brioli, Douglas Gomes, Andrigo de Carvalho, Renato Cariello, Binho Guimarães, Professor Túlio. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Folha, justificada, Boinha, Casota, Leandro Portugal, Leonardo Jordano e Galo. Permanecendo na plenária a frequência de 15 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Fabiano Gonçalves leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lidos e encaminhados os projetos de lei número 159, vereador Beto da Pipa, 6061, Douglas Gomes. Lido e encaminhado o projeto de resolução 007, Casota. Lido e encaminhado as indicações 320405, Emanuel Rocha. 3206, 14, vereador Binho Guimarães. 3217, vereador Boinha. 3218, 19, 20, 21, vereador Pipico. 32, 34, 35, 36, 37, vereador Fabiano Gonçalves. 32, 39 e 40, vereador Beto da Pipa. 3243, vereador Adriano Folha. Lidas e aprovadas as moções 1733, 34, 35, 36 até 144, vereador Boinha. 1745, 46, 47, vereador Binho Guimarães. Continuando, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Decreto legislativo 092, vereador Douglas Gomes. Foi lido pelo senhor presidente, parecer da CCJ. Aprovado em discussão única, com voto contrário da bancada do PSOL. Projeto de decreto legislativo 09924, vereador Douglas Gomes. Foi lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ.
discutido pelo vereador Daniel Marques, professor Túlio, Beni Brioli, aprovado em discussão única com voto contrário da bancada do PSOL e abstenção do Pipico. Projeto de decreto legislativo número 165 de 24, vereadora Beni, foi lida pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ. Aprovado em discussão única com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Projeto de decreto legislativo 166, vereadora Beni Brioli, lido pelo senhor presidente, parecer favorável, aprovado em discussão única com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Projeto de decreto legislativo 19924, vereador Fará, foi lido pelo senhor presidente, parecer favorável da CCJ. Aprovado em discussão única. Projeto de decreto legislativo 173 e 195, vereador Binho Guimarães, aprovado em discussão única, sendo que o 195 com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Segunda discussão e redação final, projeto 148, autoria do vereador Andrigo de Carvalho, lido pelo senhor presidente, parecer favorável das comissões competentes, parecer favorável verbal da Comissão de Cultura, aprovado em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de interstício legal. Usou a palavra para a justificativa do projeto o autor. Projeto de lei 223, da vereadora Beni, foi solicitado o pedido de vista ao referido projeto pelo vereador Binho Guimarães. Foi o Binho? Foi o Binho que pediu vista? Pela ordem, o vereador Daniel Marques relatou que precisou interromper sua agenda parlamentar para socorrer um animal vítima do tiroteio recorrente na comunidade do Caniçal, na região oceânica. Destacou a necessidade de adentrar a comunidade e resgatar o animal devido à carência de políticas públicas em Niterói voltada ao bem-estar animal, como hospitais veterinários e parcerias com clínicas especializadas. O vereador também abordou os crescentes casos de violência na cidade, solicitando que as forças de segurança conduzissem investigações rigorosas e evidenciou a precariedade da segurança pública. Concluiu sugerindo que a Prefeitura, em colaboração com a Guarda Municipal, desenvolvesse estratégias de segurança noturna para coibir criminosos que furtavam fiação aérea na cidade, causando inúmeros transtornos de cidadãos, sendo aparteado pelo vereador Renato Cariello, Binho Guimarães. Nesse momento, o presidente titular passou a direção dos trabalhos do vereador Renato Cariello, primeiro vice-presidente da mesa diretora, que de imediato fez um breve pronunciamento através da leitura explicativa do artigo 156 dos seus parágrafos 1º e 2º, e ainda completou ao dizer que era preciso que a edilidade desse poder se posicionasse de forma respeitosa com seus pares e também aqueles que ficavam nas galerias. Além disso, buscavam o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para aquartelamento dos policiais desta cidade na Câmara e dar todo o apoio necessário. Seguidamente, o presidente titular reassumiu a direção dos trabalhos. Paulo Eduardo Gomes expôs motivo do senhor presidente lhe franquear a palavra hoje, porque no dia de ontem, ao retornar na casa, após a plenária, refletiu sobre o que expressou em relação aos seus colegas de parlamento, Binho Guimarães e Pipico, e de fato viu que deu a entender nas suas proferições acerca das relações com o tráfico e a milícia, fez uma revisão, conscientizou-se do quanto foi grosseiro e inadequado, e de antemão pediu desculpa de público aos vereadores que sem dúvida se sentiam ofendidos, e assim, mais uma vez, retratou-se. O vereador Fabiano Gonçalves fez um relato da matéria jornalística sobre o Shopping Greenhouse, em Caraí, conhecido Shopping das Galinhas, que nesse final de semana teve parte deste desabado, e por essa e outras razões era importante que a lei de vistoria programada se fizesse realizar na cidade, até porque havia muitos prédios públicos e imóveis antiquíssimos abandonados em ruínas com risco iminente de desabamento, e havia necessidade de atuação do poder público. Por fim, o destaque da denúncia de uma obra que vinha se arrastando na Praça Araribóia. O vereador Binho Guimarães disse que falaria para dar boa notícia atinente à pavimentação da Rua dos Corais, no Jardim Buí. Sente-se feliz, pois acompanhou de perto quando secretário da região oceânica e parabenizou o prefeito por mais esse feito. Essa ata no seu inteiro teor foi registrada nos anais dessa Câmara, não havendo mais oradores inscritos. O presidente encerrou a presente reunião às 17h50, marcando a próxima para o dia 11 de julho, do corrente hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Registrar pelo vereador Douglas Gomes, do vereador, do que eu já falei, do vereador Pipico. Em votação a ata, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Convidar o vereador Emanuel a fazer a leitura da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 11 de junho de 2024. Eu te ligo. Pauta do dia 11 de junho de 2024. Resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto Decreto 200 de 2024, concede título de cidadão niteroense ao ilustre Ana Maria Schneider, autor, vereador Binho Guimarães. Projeto Decreto Legislativo 201 de 2024, concede título de cidadão niteroense ao senhor Arthur Antunes Cunha, mais conhecido como Zico, autor Luiz Carlos Galo.
Projeto Legislativo 202/2020, título, concede título cidadão luterano Ilustre Maria Célia Vasconcelos, autor Bing Guimarães. Indicação 3244, sugere o Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente, serviço de estudo, ponto de ônibus em frente à entrada da comunidade Santina, autor vereador Beto da Pipa. Indicação 3246, 2024, sugere o Poder Executivo Municipal através do órgão competente, seja solicitar providência contra Capina, Limpeza, Travessa Continental Fonseca. Na extensão da Travessa Continental. Indicação 3255, sugere o Poder Executivo através de competente, providência contra Capina, Limpeza, Rua Pedro Pino Barreto, autor Renato Carilo. Indicação 3263, sugere o Poder Executivo instalação de brinquedos apropriados, utilização de pessoas com deficiência física com mobilidade, reduzir ao Horto Fonseca Alameda, São Boaventura, autor vereador Casota. Indicação 3283, sugere o Poder Executivo Municipal através de órgão competente, providencia obra de nivelamento asfalto toda a extensão da Alameda São Boaventura, autor vereador Douglas. Indicação 3284, sugere o Poder Executivo que seja realizado serviço de ampliação do espaço destinado a cães, denominado Parcão, localizado no Campo São Bento, autor vereador Pinho Guimarães. Indicação 3285, sugere o Poder Executivo Municipal através do órgão competente que seja solicitado serviço de troca de refletor na Avenida Rio Branco, em frente a Seconsé, Ponta da Areia, autor vereador Adriano Boinha. Indicação 3287, sugere o Poder Executivo através do órgão competente solicitar serviço de troca iluminada na Rua São Jardim 36, Ponta da Areia, autor vereador Boinha. Indicação 3288. O quê? Não gosta não? Indicação, por isso que eu não falo, Adriano. Indicação 3222, sugere o Poder Executivo providencie junto ao órgão competente caçamba de entulho na Rua Frei Orlando, em frente ao sítio 9º, Cantagalo, autor vereador Beto da Pipa. Indicação 3287, sugere o Poder Executivo supressão de uma árvore na Rua Ministro Otávio Kelly, Caraí, autor vereador Galo. Indicação 3291, sugere o Poder Executivo organização competente em realização de pode 3 árvores localizadas na Central, autor vereador Daniel Marques. Indicação 3295, sugere o Poder Executivo providenciar junto ao órgão competente para a continuação da urbanização da Ludovico de José Rosa, autor vereador Beto da Pipa. Indicação 3299, sugere o Poder Executivo medida de garantia de substituição de poste danificado que ameaça desabar na bairro Cafubá, autor vereador professor Túlio. Senhor presidente, expedindo para votação moção 1741, moção de aprovação do senhor Guilherme Faria, autor vereador Anderson Pipico. Moção 1749, requer a concessão da moção a pausa policial rodoviário Guilherme Monteiro, autor vereador Galo. Senhor presidente, expedindo para votação. Em votação das moções, vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vou dar a palavra a Vossa Excelência só um minutinho. Vou pedir um minuto de silêncio nos falecimentos da senhora Aparecida Pereira Duque e da ex-funcionária dessa casa, Cátia Pereira de Souza. Vou pedir a todos um minuto de silêncio, todos de pé. O vereador Pipico me pediu a palavra, logo depois daria a palavra ao vereador Daniel Marques. Obrigado, Vossa Excelência. Eu me inscrevi rápido aqui para colaborar e registrar o seguinte. Quando eu fui secretário de Participação Social do governo, eu implantei na cidade um projeto chamado Niterói Jovem Ecossocial, que é um programa, um projeto, né, que atende a jovens de 16 a 24 anos, jovens que têm um perfil socioeconômico, na sua grande maioria, de vulnerabilidade e vulnerabilidade extrema.
E na primeira etapa foram formados 400 jovens, na segunda etapa foram formados mais 500 jovens e agora vai ser aberto no dia 16 e 17 de julho, né, a inscrição para a terceira etapa do Niterói Jovem Ecossocial. Essa inscrição será feita pelo SENAC, né? Toda inscrição e seleção é feita pelo SENAC. Todos os jovens nessa faixa etária que estejam matriculados na escola pública ou bolsista na escola privada ou que tenha terminado o ensino médio pode participar. Os lugares de inscrição estão no site da Prefeitura, então os jovens interessados, né, devem ver os locais de inscrição, as comunidades que foram contempladas nessa terceira etapa, está tendo sempre um rodízio de comunidades para que a gente possa atender, né, a maior parte de lugares possível na cidade, e a gente espera que dessa vez também avance. As duas primeiras etapas foram etapas de sucesso, com número de evasões muito pequenas. A gente conseguiu capacitar, formar esses jovens saem com diploma, né, com uma profissão, e tem todo um trabalho também no território que cria pertencimento, que amplia o vínculo do jovem com o seu próprio território. Então, eu queria aqui anunciar que já está aberto, vai ser aberto no dia 16 e 17, foi publicado hoje no Diário Oficial, a inscrição para o Niterói Jovem Ecossocial 3. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Daniel Marques. Queria justificar a ausência do vereador Folha, que está em dentista, tá? A falta do vereador. Justificado, está justificado. Está no dentista. A agenda do dentista é apertada, é isso mesmo? Ô, Paulo Eduardo, só para do vereador, eu acho que eles tinham que ensinar nesse ecossocial, tinham que ensinar a parte de eletricidade, parte de sapateiro, de alfaiate, que não existe mais essa profissão. Tem que ensinar isso para a garotada, porque ele é um profissional liberal, ele vai ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Não é verdade? Agora, os cursos que aparecem lá, o único que tem mesmo é cabeleireiro, que dá para você... É isso? É verdade? Rebentou, Manuel. Senhor presidente, eu me inscrevi para fazer fala, mas eu quero falar de um assunto específico, que é a iluminação da cidade. Eu tenho me debruçado sobre esse assunto da iluminação pública. E, senhor presidente, o que a gente tem visto em Niterói é um modelo padrão, mas um modelo padrão que não é nada moderno. E aí eu vou me explicar. Primeiro que a lâmpada LED ela é super bem-vinda, ela é econômica, é muito mais sustentável, todo mundo concorda. Mas a iluminação a LED não pode ser usada em qualquer lugar, de qualquer maneira. Presidente, a gente tem uma NBR desse ano, super moderna, inovadora, que versa sobre questões que muitos de vossas excelências que aqui estão vão entender bem do que eu estou dizendo. Hoje acaba, Boinha, que as árvores estão se tornando meio que vilãs, obstáculos da iluminação pública no imaginário da população, e isso é muito ruim. A gente precisa entender que as árvores precisam existir nas áreas urbanas, porque elas cumprem um papel que nada que o ser humano construa vai cumprir. A gente está falando de uma época de mudanças climáticas, de transformações reais. Toda vez que chove, embaixo da árvore as pessoas se abrigam. O que a gente não reflete é que aquela chuva não vai direto para a rua, e aí é mais volume de água entupindo as galerias pluviais. Então, quando essa água, presidente Cal, bate na copa da árvore, ela evapora, ou ela percola pelo tronco, e o impacto é muito menor do que aquela chuva torrencial onde não tem árvore. Então, vamos começar pensando só por essa lógica. Ainda tem o microclima, é comprovado cientificamente que as ruas arborizadas, elas têm um clima de 3, 4, 5 graus a menos do que ruas que só têm asfalto. A gente pode falar ainda do ancoramento da fauna, os pássaros vivem lá, centenas de milhares de insetos habitam essa fauna, esses insetos são alimentos dos pássaros, então ali existe, na verdade, uma biota, tem vida, ali tem tudo. A árvore, ela é muito importante. Então, o primeiro ponto, a gente não pode achar que a solução para a rua que tem árvore e iluminação ruim é podar drasticamente a árvore ou arrancar a árvore, esse não é o caminho. E essa NBR, como várias cidades no mundo, fazem diferente.
Hoje tem modelos de poste embaixo da copa, iluminação do chão para o alto, na vertical, refletores colados no muro, fachada. Tem, assim, uma infinidade de possibilidades de se iluminar as ruas sem precisar arrancar árvore, podar drasticamente a árvore, e isso a prefeitura ainda não acolheu enquanto solução. Então, assim, o primeiro ponto é que essa conversa entre prefeitura, Enel, ela precisa acontecer baseado nessa NBR, mas a gente precisa de algo mais, a gente precisa de normas específicas para conduzir a iluminação pública na cidade de Niterói, de forma que a gente só tenha impacto positivo ou diminua os impactos negativos. E eu vou continuar dizendo o que eu faria, e eu tenho conversado isso, inclusive, né, com o Carlos Jordi, candidato a deputado, e isso é importante que todos levem para os seus candidatos a prefeito. Senhor presidente, se eu hoje fosse coordenar a iluminação de uma cidade, primeiro eu faria uma análise de quais são as ruas com alto índice de criminalidade, aonde a gente tem os polos gastronômicos, aonde nós temos um movimento que é necessário para que as pessoas continuem empregando, que essa iluminação seja boa, as áreas carentes que precisam para evitar acidente. Uma iluminação democrática deveria ser feita da seguinte maneira, na nossa humilde opinião. Depois desse levantamento, você publica, e aí acho que todos os vereadores seriam contemplados, e a população mais ainda, aonde vai estar passando essa transição de lâmpada, essa mudança de altura de poste. Então, você imagina, vereador Bim, que a cada mês a gente tenha publicado onde vai estar sendo feito essa nova aplicação de modelos de poste, transformação de LED ou não. Isso daria ao niteroense a capacidade de estar ali conversando, porque quem mora sabe qual é o problema da sua rua. Por mais que a gente imagine, quando passa lá o corpo técnico, e aqui eu até elogio, porque você vem fazendo um trabalho rápido de troca, e isso ninguém pode negar, mas a gente precisa de algo mais. Eu acho que principalmente modelo de poste, tamanho de foco, tamanho do próprio holofote, essas lâmpadas halogênicas, que são consideradas, né, antigas, para algumas regiões faz sentido você ter iluminação amarela. Eu vou dar alguns exemplos que são muito estudados e difundidos no Brasil e no mundo. Parques naturais, fragmentos florestais. A lâmpada LED voltada para a floresta tem impacto muito ruim. Que é um exemplo, a branca, né, a iluminação branca de maneira geral. E a LED também causa esse impacto se não for ou direcionada ou, né, bem formulada. Cristo Redentor, quando foi iluminado pela primeira vez, e isso é um caso de um estudo de um grande amigo meu, é a dissertação de mestrado dele na UERJ. Foi assim, a erradicação de várias espécies de insetos que, atraídas por aqueles holofotes, morreram. E isso parece pouco, mas para aquela montanha, que é uma floresta maravilhosa, perdeu-se muita fauna, porque muitas outras espécies se alimentam daqueles insetos que morreram. Aliás, nesse estudo, tem extinção em todo o nosso litoral de determinadas espécies que nunca mais foram encontradas. Então, olha o tamanho da problemática que a gente está falando. Outro ponto, os parques que são fechados e tem muita ave fauna, muitos pássaros. Campo de São Bento. Campo de São Bento é um parque que fecha, ele tem um horário para fechar. Qual é o sentido de um parque que está fechado ter tudo aceso, como acontece hoje, principalmente nos postes maiores? Porque isso prejudica, e prejudica muito, a nidação, o ancoramento de fauna, a procriação dos pássaros, a iluminação atrapalha. Isso não é um chute, isso também é estudo científico. Então, a gente precisa olhar para cada uma dessas áreas, quais são as suas vocações. Parque Orla Piratininga, um outro problema que pode se transformar em solução. A gente fez uma indicação legislativa lá atrás, no início da instalação do Parque Orla, porque ali, além de tudo, dependendo da área que você esteja olhando, mas principalmente Cafubá, o vereador Bim conhece bem a área e outros colegas aqui, a iluminação atrapalha no trânsito das capivaras, os animais que têm hábitos noturnos, tem muito jacaré, e isso pode, inclusive, estimular que esses jacarés saiam para caçar na hora errada. Isso pode ser perigoso. Então, o que a gente está falando de maneira geral é o seguinte: para que haja uma iluminação de qualidade para o ser humano, para o animal humano e também para a nossa fauna,
porque seja seguro, porque ninguém aqui é maluco de achar que tem que apagar tudo na rua, não é disso que a gente está falando. Mas hoje é absolutamente possível que a gente, mudando a altura do poste, e aí tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar no furto, tem que pensar em como que a gente faz para prevenir também, né, algum tipo de acidente, mas hoje é absolutamente possível que a gente transforme a iluminação da cidade, zelando de forma coerente por todos os animais que coabitam nessas áreas. Então, repito, sou defensor do LED no local certo, com o foco certo, da forma adequada, principalmente nas vias que são as arteriais e hierarquicamente importantes. A gente não pode, em detrimento de uma discussão ecológica, colocar em risco o povo de Niterói, e não se trata disso mais uma vez. Então, o que a gente quer aqui colocar é, primeiro, a gente precisa democratizar a instalação do LED para todas essas áreas, e para isso é preciso critério, para que não seja apenas demandas pontuais a pedido de A, B ou C, que seja algo planejado, seguindo uma norma nacional recente, 2024, a NBR, e que a gente consiga salvar a vida das árvores, iluminar para a população e evitar impacto negativo para todos esses animais que a gente está citando aqui. A gente espera que a gente vai renovar essa nossa indicação parlamentar, a gente está juntando essa NBR, a gente torce para que a gente consiga ter um manual de iluminação com participação de todas as pessoas que estão estudando sobre isso, até observação do céu, que é um turismo super inovador, e isso tem em Niterói, principalmente nas vertentes da região oceânica, Itacoatiara, né, o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Quando você ilumina errado, vereador Boinha, você perde o visual do céu. E muitas dessas pessoas que poderiam estar vindo para cá, comer, beber, dormir, fazer o seu turismo de observação do céu, estão deixando de vir por causa de um ponto que a gente consegue, né, com diálogo, com entendimento, resolver. Óbvio, tem que ter cuidado. Daqui a pouco vai ter alguém aí querendo dizer que, né, o vereador Daniel é contra iluminar a cidade. Mais uma vez, não se trata disso. Dá para iluminar com todo esse zelo, fazendo um trabalho que a cidade economiza na conta, que a gente tem um resíduo que tem a modalidade de logística reversa, mas que seja democratizado para as áreas mais pobres, para o comerciante, para os polos gastronômicos, gerando segurança e gerando bem-estar. Vereador, uma parte ao vereador Binho. Vou permitir Depois, em seguida, falar minha daqui, o presidente me autorizou. Eu concordo com parte da fala do vereador, exceto a parte do critério. Eu acho que eu tenho visto a troca, a modernização da iluminação acontecendo com algum critério. Vejo regiões centrais da cidade, a parte da Zona Norte, que já receberam, a Ilha da Conceição, parece, Ponta da Areia, Engenhoca. As vias arteriais estão recebendo essa modernização, né, todo o eixo da Transoceânica. Eu acompanhei de perto lá na região oceânica, enquanto secretário, a transformação do bairro do Jardim Imbuí e também lá das duas comunidades que estão em implantação da infraestrutura do LED, que é o Caniçal e a Boa Esperança. Então, eu não vejo falta de critério. Eu entendo que, sim, as vias arteriais têm que ser priorizadas e isso, em boa medida, está acontecendo. Por exemplo, a Almirante Tamandaré, boa parte dela já é de LED, a Orla de São Francisco agora recebeu essa modernização. Tem uma discussão importante que recai um pouco na sua preocupação, que é com relação à iluminação da faixa de areia para a prática noturna. Isso não pode também comprometer o equilíbrio, né, do meio ambiente. Isso é uma questão também que tem que ser debatida. E sobre o LED, vereador Daniel, tem um tipo do LED que ele não é tão branco, é um LED mais amarelado e você gera economia, né, da conta de luz que o município paga e você não agride tanto o ser humano, né, quanto as demais espécies. Então, determinados locais, sim, precisam dessa atenção. Eu cito ali muito aquela região contígua ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, ali, o Engenho do Mato, o bairro Peixoto, o Campo Belo ali, Itacoatiara.
são bairros, né, que merecem uma atenção especial, porque a gente sabe o entorno das nossas lagoas, porque tem uma vida, ainda bem, né, que tem uma vida, né, animal muito interessante. Então, concordo com as preocupações de Vossa Excelência, exceto essa parte do critério. Eu acho que a Prefeitura tem feito um bom trabalho, é um número grande de pontos que tem que ser modernizados. Eu vejo que isso é um anseio da população, e esse debate, a ressalva que Vossa Excelência faz é importante, porque esse debate tem que ser feito com muita responsabilidade. Não é que o vereador Daniel Marques não quer iluminar a cidade, né? Eu sei que nunca terá sido esse o objetivo, mas essa preocupação, sim, eu vejo que é um anseio da população de Niterói e é um debate pertinente para a gente fazer aqui na Câmara. Regimento do vereador Leandro Portugal. Concedeu a parte ao vereador Paulo Eduardo, depois a gente faz essa... Só uma complementação em relação às preocupações com o meio ambiente. Eu recebi alguns pedidos de explicação de pais de alunos aquele meio que tem ali do lado do Instituto de Educação, Anísio Teixeira, né? O meio Anísio Teixeira, que fica ao lado do Instituto de Educação de Niterói, que é um meio de referência na rede pública de educação de Niterói. E a demanda dos pais é o seguinte: as nossas crianças não podem jogar futebol na concha acústica porque à noite não tem iluminação. Vossa Excelência estava falando negócio da iluminação, aí me veio a ideia, eu perguntei isso ao Galo, pena que ele não esteja aqui para dar explicações adicionais, mas ele disse o seguinte: Paulo, a gente andou consultando aí, não sei se foi meio ambiente, nós temos que fazer uma iluminação que tanto atenda a iluminação do campo de jogo, mas também não prejudique o ambiente do entorno, que não interfira no sono das pessoas, porque tem edifícios em volta da concha acústica. Não sei se esse tipo de preocupação ele pegou em alguém do meio ambiente para escolher o tipo adequado. Mas eu me lembro de uma situação que eu já falei aqui, numa viagem minha pela Embratel, de Bruxelas para Antuérpia, e eu passei num longo viaduto, e fiquei o tempo todo pensando na ponte Rio-Niterói, querendo ver onde tinha água lá embaixo. E só tinha verde. E quilômetro, saía, acabava quilômetro, dava outro quilômetro, só verde. A curiosidade baixou e eu perguntei ao motorista: vem cá, onde está a água aqui? E ele falou: não tem água aqui. Esse elevado é para não perturbar a migração dos animais entre o inverno e o verão, na mudança das estações. Então, para não atrapalhar a vida dos animais que ocupavam aquela floresta, foi feito um elevado. E o detalhe é que a iluminação do elevado não interferia em absolutamente nada no céu. Era tudo lateral, iluminando a pista, ao longo da pista, de tal modo que não interferisse no ambiente que tinha embaixo. Então, eu já tinha ouvido a história do Pão do Sul, a iluminação do Cristo Redentor e outros morros importantes de Niterói, exatamente do jeito que o vereador Daniel falou. Você prejudica a fauna existente se você faz com que a natureza seja agredida. Tem sol e tem lua, e tem razões para isso. E uma boa parte da vida, inclusive a nossa. Tem gente que troca a noite pelo dia, né? O ideal é você viver o dia de dia e descansar à noite na total escuridão, exatamente para a recomposição de uma série de funções fisiológicas do metabolismo humano e do metabolismo animal, eu imagino, que são da natureza da nossa existência no planeta. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Eu acho que postes mais baixos, como ao longo da Praia de Caraí, por exemplo, eles estão abaixo das árvores. Charitas tem alguns também abaixo das árvores, mas tem aqueles altões. Então, eu acho que essas discussões têm que ser levadas em consideração na hora que a gente estiver definindo. Em relação, eu acho que a troca por LED, ela tem motivo de natureza financeira e econômico, mas até agora essa conta não baixou para a população, porque nós continuamos pagando a nossa COSIP, a contribuição para a iluminação pública, com base na nossa conta individual.
Isto é, se eu tenho R$500 de conta de energia elétrica para pagar, eu estou pagando uma COSIP que é proporcional a esses R$500, independente da economia que está sendo feita pelo poder público em relação à Enel, que está, ao trocar a iluminação, está poupando energia e poupando gastos da prefeitura com a iluminação pública. Eu não queria tocar nesse negócio, mas eu acho que daqui a algum tempo, dependendo da evolução da implementação da mudança de iluminação pública, a gente vai ter que discutir o que isso afeta positivamente a população a partir de um determinado ponto. Porque se eu continuo pagando com base na minha conta de energia elétrica, independe do quanto o governo está economizando no pagamento da iluminação pública Enel. Mas, enfim, é isso. O vereador Cal, nosso querido e estimado presidente, que foi pioneiro na implantação de LED no seu bairro, na Ilha da Conceição, ele deveria se preocupar em cobrar da prefeitura também um estudo aprofundado sobre a diminuição das contas de luz do pessoal da Ilha da Conceição. Não lembra não, né? Tá bom, obrigado. Então, presidente, para concluir, e aí conversando aqui com o vereador Bim, eu particularmente acho que demorou. Acho que a prefeitura tem condição de fazer isso muito mais rápido. Assim, na minha opinião, a cidade já era para ter uma outra concepção hoje. Afinal, bastante tempo de gestão, eu acho que já dava para ter um impacto de maneira geral. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás eu tive no Carlos Tortelli. Um caos, uma escuridão, breu, tudo apagado, muita árvore, muitas lâmpadas queimadas. É um hospital emergência, porta aberta, né? Então, assim, lembra quando a gente fez na lei urbanística, junto com o Túlio, com todo mundo aqui, a gente construiu, eu tinha falado isso no plenário, a questão das rotas acessíveis, que a gente estava priorizando, próximo às escolas, próximo aos hospitais. Acho que a iluminação, e aí quando eu falo de critério, não é uma crítica pela crítica, é da gente ter isso público, das pessoas entenderem, olha, o governo está pegando o seu dinheiro, até da contribuição, ou o dinheiro dos impostos, e a gente está fazendo aqui o entorno todo do CPN, né, Bainha? Que ali é fundamental, até porque lá já passa a ter outros problemas que a gente está vendo lá, muito furto, né, um negócio confuso. E é onde as pessoas chegam rápido, porque você está, via de regra, socorrendo alguém numa emergência, né? Então, assim, escolas, como tem algumas na própria região oceânica, que as demandas chegam do entorno ser mais iluminado. Lá atrás, perto da onde tinha onde tem, né, o Aquafish. Paulo Pimentel? A gente teve lá, né, naquela escola. Ali é um matagal atrás, né? Então a gente precisa ter cuidado, mas também tem que ter cuidado, porque qualquer um que pega uma criança ali... FMP, vereador. Hã? FMP, vereador. Não, então, cuidado de iluminar, não para dentro da lagoa, mas que haja segurança para que ninguém arraste uma criança para o mato ali. Isso foi dito para a gente, na nossa visita, pela direção da escola. Falou, a gente está preocupado, porque a ronda escolar, a patrulha escolar da guarda, ela vem e fica 10 minutos e sai, aí depois vem e não vem todo dia. E aqui é um prato cheio para alguém mal intencionado. Então, quando eu falo de critério, na prioridade por que não o foco, então, né, em toda a rede de educação, em todos os hospitais e policlínicos, programas médicos de família. Acho que está certo o critério das vias, e eu falei aqui, é isso mesmo, está correto. É interpretação, é entendimento pessoal, tem que ter. É um buraco que o cara não vê, mata alguém, é um bicho atravessando, então... Mas a minha fala é mais nesse sentido. Uma parte ao vereador... Só para falar aqui... Desculpa, Daniel, desculpa. Só um comentário mesmo. A iluminação de São Francisco e dos túneis ficou um espetáculo. Não sei se vocês já viram, ficou muito bom. Isso mostra, né, como que uma boa iluminação valoriza a região, faz o mercado, né, ficar mais estimulado ali, receber pessoas. Esse comentário. O skate park é outro exemplo que deu uma vida àquela área ali, né? Sem dúvida. E vale lembrar também como é bom o ano eleitoral, né, vereador Daniel? A promessa foi feita em 2016. Inclusive, quem fez a promessa foi o Felipe, que batia muito no Rodrigo. Aí o Rodrigo abraçou essa proposta em 2016, venceu as eleições e só cumpriu em 2024, também ano eleitoral. Mas, de fato, ficou muito bonito, vereador. A gente reconhece que antes tarde do que nunca. Mas eu corri aqui, estava numa agenda, corri, presidente, para falar sobre os funcionários da Espaço, que até o momento não receberam seus salários. De novo,
Uma empresa que tem, somados aí, vereador Boinha, mais de 60 milhões de reais em contratos com a prefeitura. Vários contratos. Contrato com a educação, contrato com a saúde, contrato com o executivo. É a empresa responsável por limpar a maioria das unidades de saúde daqui do município. E essas pessoas já recebem pouco. Não receberam alimentação, não receberam o Vale Transporte e não receberam o seu salário. Eu estou falando isso aqui desde 2021. Não foi regularizado, sempre atrasa, aí quando eu bato, volta e resolve. E vale lembrar, presidente, essa empresa de um contrato de 60 milhões de reais já recebeu mais de 20 milhões de reais. E o que é informado, né, na Rádio Corredor, porque a prefeitura não repassou. Toda empresa que tem um contrato, um convênio com a prefeitura, ela ali no seu contrato tem um lastro. Essa empresa não pode assumir um contrato maior que o seu capital. Justamente para que, se algo venha acontecer, alguma intercorrência no caminho, vereador Beto da Pipa, ela consiga arcar com os benefícios dos seus funcionários e com o salário. Mas o que a gente está vendo hoje, mais uma vez, pessoas que estão passando dificuldade, presidente, pessoas que estão precisando de cesta básica, porque o salário não caiu ainda. Então, cabe à prefeitura cobrar, porque o repasse foi feito. Até então, nós olhamos no sistema, vereador Binho, o repasse por parte da prefeitura foi feito. Então a culpa nesse caso não é nem da prefeitura, é da empresa. Mas não é cabível pessoas que estão prestando serviço para a prefeitura estar passando necessidade, porque a empresa até o momento não pagou. Mais uma vez nós vamos ter que encaminhar essa representação para o Ministério Público e também para o Ministério Público do Trabalho por conta desse desrespeito por parte da empresa Espaço. Obrigado. E eu concluo, presidente, e para concluir de verdade, dizendo o seguinte: fora tudo isso, a gente tem um problema grave nas comunidades, né? A gente anda nas favelas de Niterói, muito poste de madeira ainda, caindo aos pedaços, muitos problemas graves que Enel e Prefeitura precisam, de alguma maneira, criar um entendimento para ajudar essa população. A última vez que eu tive agora no Fonseca, semana passada, tem uma condição de um poste apoiado no cabo de vassoura. É a laje de um sobrado, um cabo de vassoura para o poste não encostar na casa. Então, assim, e se você vai entrando, você vai vendo cada vez mais bizarrice. É fundamental que essa população que mais precisa tenha ali, né, possibilidade de transitar em segurança. Obrigado, presidente. Registrar para o vereador Beto da Pipa. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo Gomes. É uma intervenção rápida, mas que eu acho que a gente não vai poder, com tranquilidade e uma certa inconsequência, decidir. Eu ontem recebi informações de que a sessão da Câmara não estava sendo transmitida pelo Facebook. E ao perguntar por que isso não estava acontecendo, podia ser um problema, alguém comentou para mim que as instituições, entre elas a Câmara, teria feito publicação dando conta que o período eleitoral impede a transmissão de sessões das instituições, exemplo, Câmara, LERJ, Congresso Nacional. Eu conversei muito rapidamente, muito rapidamente com o Procurador-Geral. O Procurador-Geral também não deu de maneira categórica, mas diz: eu não vejo por que o período eleitoral seja impeditivo da transmissão, que é um serviço público. Para isso existiram a TV, os canais legislativos da TV Senado, separado da TV Câmara, TV Alerj compartilhado com as câmaras de vereadores dos estados, exatamente para a propagação dos trabalhos institucionais das casas legislativas. Então, eu não entendo por que essa proibição nos ataca. É evidente que eu acho que deve ser feita uma consulta mais cuidadosa à Procuradoria-Geral da Casa, trocar ideias com a Procuradoria... Vossa Excelência me concede uma parte, até claro. para corroborar com Vossa Excelência. Então, tendo em vista que aqui é debatido os assuntos da cidade. Ninguém vem aqui no microfone para pedir voto. A gente vem aqui para debater essa é a questão. As matérias, votar e
que a população tenha essa informação. Eu concordo com Vossa Excelência, Vossa Excelência está com a razão, pode contar com o meu apoio. Então, o que eu acho que a gente tem que ter cuidado? Como aqui existem candidatos, os candidatos, os vereadores são naturalmente candidatos à reeleição, salvo algumas exceções, isso pode ter, mas seria novidade para mim. Eu já passei por vários processos eleitorais e em nenhum momento esse tipo de restrição aconteceu desde que a gente criou a TV Câmara. Se alguma preocupação a gente tem que ter enquanto candidato à reeleição, é eventualmente, em vez de ficar falando dos problemas da cidade, ficar debatendo questões que possam ser interpretadas como propaganda eleitoral. O doutor Francisco Soares, procurador-geral, vai analisar, ele não vê essa restrição. E eu mandei uma pergunta, eu soube no dia de ontem, já conversei inclusive com o doutor Alexandre Chini, que vai ser o responsável pela propaganda eleitoral de Niterói. É um desembargador da nossa cidade. Hein? Ele é juiz? Não é desembargador ainda não? Ele estava trabalhando, inclusive, num gabinete de ministro do Supremo até recentemente. Mas é o juiz Alexandre Chini. Eu mandei para ele um áudio perguntando, porque se ele é o juiz eleitoral que vai fiscalizar a propaganda eleitoral no nosso município, é importante que nós saibamos dele qual é a visão e qual é a interpretação dele. Eu acho descabido isso, a menos que alguém chegue aqui e diga assim: população de Niterói, vote em Rodrigo Neves. População de Niterói, vote em Talíria. Aqui não é espaço. A gente pode até discutir política amplamente, porque isso é uma casa política. Tem gente que, inclusive, questiona o fato de ser uma casa política. Aqui é uma casa política. E aqui a gente discute, no plano da política, discute os problemas políticos da cidade. Política significa polis, veio de polis. Significa discutir os problemas da polis, os problemas da cidade. Então, eu acho descabido, mas para que nós tenhamos segurança nas decisões que nós tomamos, eu estou sugerindo, isso vale também, do Facebook também, o Facebook, o Instagram, para que nós façamos de maneira organizada e consciente. Eu não sei o que o advogado e o advogado Binho, o advogado Daniel pensam a respeito, mas me parece descabido. Paulo, eu concordo com Vossa Excelência e farei imediatamente a consulta. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa com quem tem responsabilidade institucionalmente. E agora o procurador que faça imediatamente Exatamente, a consulta. é isso aí. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião do Colégio de Líderes, segunda-feira, às 15 horas. Uma boa noite.